Fala pessoal, muito boa tarde a todos, fazendo um vídeo de fechamento dos mercados aí para o dia de hoje, dia 5 de junho de 2023. Olha só pessoal, né? Hoje o mercado um pouquinho mais fraco, o mercado essa semana está à espera aí de índices de inflação, tá? Que vai estar dando uma direção melhor aí para o Fed, tá? Então o mercado americano é um pouquinho mais travado na sua movimentação, cai um pouco, inclusive, por conta aí de algumas notícias que nós tivemos ao longo do dia de hoje, né? Primeira notícia ali que já abriu descontando muito sobre os mercados foi o corte aí da Arábia Saudita da produção de petróleo, tá? E depois nós tivemos os PMIs saindo aí no dia de hoje, e os PMIs indicaram que o mercado, se ele não tomar muito cuidado, ele pode acabar entrando aí numa recessão no mercado americano, tá? Essa notícia, de certa forma, ela traz um impacto aí afirmando, né, confirmando que deve ter uma pausa de juros aí da Bolsa dos Fed Funds, né, então a pausa de juros dos Fed Funds, a partir aí da próxima reunião do Fed, que é daqui a 2 semanas. Então, isso daí ajudou muito o nosso dólar aqui no Brasil, tá? Mas pelo lado da Bolsa, faltaram aí alguns dados aí para que a Bolsa pudesse dar uma estilingada melhor aí no dia de hoje, que não foi o caso, o volume está fraco. Vou compartilhar o gráfico, vou mostrar para vocês, ok? Então, compartilhando o gráfico aqui, tá? Você vê que o próprio índice S&P, ele não consegue aí sair muito dessa margem, né? Tá dentro dela. Então, aqui vai estar esperando os dados de inflação e também agora já começa a dar uma pausa aí por conta do Fed, que vem em breve, né? Então, já começa a dar uma pausa. O Nasdaq futuro já é mais sensível a juros, né? Então, ele pode ser que ele tenha mais força aí para ir para cima, né? A gente está trabalhando com essa projeção aqui do Nasdaq, ali para a região dos 15 mil, tá? E no nosso mercado brasileiro, o índice Bovespa, ele está neutro, né? Então, tá bem bacana porque ele está fechando num dia de gift. Se ele conseguir um fechamento assim de gift, né? Padrão de continuação aí do Ibov, tá? Então, ele está neutro, o volume hoje está mais fraco do que a média, tá? Então, a gente está trabalhando com um dia de volume extremamente fraco para o mercado. Essa semana deve ter um volume um pouco menor. E é isso que está dando aí, por enquanto, contexto aí, aguardando aí os principais índices de inflação. Sobre a movimentação dos mercados, eu vou começar pelo índice futuro, porque o índice futuro hoje ele teve poucos eventos, tá? O índice futuro, pela sua parte da manhã, a gente viu que ele estava dentro de um breakout, né? Então, até falei para o pessoal do projeto 10%, olha, vamos esperar um pivô alinhado com a 20, a hora que aparecer um pivô alinhado com a 20, a gente opera. Então, mesmo aqui, tá, pessoal, que ele chegou a fazer, até tem um pivôzinho aqui dentro, a gente não fez. A gente esperou, porque ele estava muito indo para cima, para baixo na média, então a gente deixou quieto. Aí a gente viu uma volta em V aqui dentro do índice futuro. Só que essa volta em V ela foi cutucada, né? Um stop de cutucada salvava aí a operação da volta em V. Agora, um stop fixo, não, né? A gente viu essa volta em V, estava esperando que o mercado pudesse voltar, retornar para cima, por conta da posição da 200, né? A queda agressiva com retorno agressivo, mas o mercado está com pouco volume. E aí, esse pouco volume do mercado não está dando força para ele estar andando aí na sua movimentação. Mas, basicamente, no índice, a única coisa que a gente viu foi essa volta em V. Já o dólar futuro, no movimento do dia de hoje, hoje foi um dia muito, muito bom para o dólar. Primeiro que o dólar, a gente tinha visto no gráfico diário, tá? Ele tem um padrão aqui que foi deixado, que foi esse padrão de estrela da tarde aí nessa movimentação de baixa, né? E o padrão combinado desses candlesticks é um padrão de venda muito forte dentro do mercado. E o mercado acabou deixando um padrão como esse nesse topo, né? Então, ele acaba combinando muito o padrão ali de topo, deixado, né, estrela da tarde, e a gente projetou esse alvo. Então, tinha esse primeiro alvo de FIBA e agora nós temos um alvo mais para baixo, que vai ser até em regiões de novas mínimas, tá? Quando o mercado abriu pelos 5 minutos, a gente não tinha localização para já sair vendendo aqui pelos nossos setups. A gente esperou o mercado produzir um pivô clássico. E esse pivô clássico ele foi produzido justamente aqui no Candle 10. Aí foi onde a gente viu o primeiro pivô do dólar futuro, que aí já entra naqueles nossos padrões clássicos. A gente fez aí padrão da venda, tá? Logo depois, a gente ficou esperando aqui no dólar
e a gente começou a ver uma pequena possibilidade aí, né, que acabou até se tornando até uma grande possibilidade para uma volta em V. Só que, simultaneamente com essa movimentação, a gente viu que essa movimentação de volta em V para ele estava sendo formado aqui uma bandeira. Então, nessa movimentação de bandeira, tá? Eu poderia ter o mercado voltando ali para baixo, porque o mercado ele foi muito forte aqui nessa movimentação de baixa. Então, o cancelamento dessa movimentação de baixa ele tinha que ser mais agressivo. E ele começou a demorar um pouco, né, para uma boa volta em V, porque a gente sempre repara na máxima e mínima de cada candlestick. E aqui não teve nenhuma máxima e mínima menor que o candle anterior. Aonde teve foi o candle 23. E até esse movimento do 23, ele ficou com mais característica de bandeira e não continuação de reversão, e sim uma continuação de tendência. Então, a gente classificou aqui, né, que se ele viesse perdendo, tá, o candle 25 nessa movimentação aqui, ele daria aí o que a gente chama de tricky entry, né? Então, ele foi um pullback, então ele teve uma impulsão maior, tá? E aí ele teve uma correção dessa movimentação e fez dentro dela essa tricky entry, tá? Então ele fez aqui uma tricky entry da sua movimentação e aí a gente classificou que aqui tínhamos que botar aí uma venda e nós colocamos aqui nessa tricky entry, tá? Então eu até vou colocar aqui em outra cor para especificar melhor aí para vocês essa movimentação de tricky entry dentro do mercado, que foi o que a gente viu no dia de hoje, tá, pessoal? Então, o mercado foi bem interessante, porque esses dois trades aí para o dólar, né, tanto o primeiro trade quanto o segundo trade, eles deram para a gente, tá, essa movimentação aqui em cima do pivô. Então, isso foi bem legal, ok? Bem, então a trick entry aqui, só querendo deixar ela bem especificada aqui para vocês entenderem o contexto, o conceito da onde a gente viu esse padrão de venda aqui, tá? Dessa movimentação do dólar. Foi aqui que a gente colocou essa trick, ok? O alvo, né, projeta a trick aqui para baixo, no alvo, stop fica no topo, e o alvo ali para baixo, por conta aí da gente ter visto esse padrãozinho de trick entry, quando ele formou essa bandeira e frustrou volta em V, ok? Depois, a gente marcou essa mínima do 13, né? A gente não estava vendo venda aqui no 31, a gente começou a ver a venda depois de ter identificado aqui um pullback, ó. A gente viu venda ali pelo 35, só que aí ela acabou estopando. Ela não conseguiu pegar o alvo, aí faltou um tique para o alvo. 2 ticks seria o confortável para você estar conseguindo pegar um alvo, né? De 2 a 3 ticks. Ela não conseguiu, tá? Então aí esse daqui acabou dando stop, essa movimentação. Por 3 trades do 2 minutos, a gente foi para o 5. E aí nos 5 minutos, tá? Nós vimos aqui essa movimentação montando aqui um power breakout. Nós ignoramos essa sombra desse candle e marcamos a mínima do 20, porque a gente podia pegar um pullback de pré-rompimento sem problema nenhum, já que ele tocou na média. Foi um pullback de pré-rompimento, então a gente viu o padrão de venda. Ele até fez esse padrãozinho de venda, depois fez um pullback e ainda continuou mais além aí desse padrão. Foi o que a gente viu. Depois o mercado deixou uma outra trick entry aqui. Isso aqui é uma trick entry também. Mas aí a gente já não classifica aqui como trade mandatório, né? A gente não faz essa classificação de trade mandatório em situações como essa, tá? Assim como esse último aqui também a gente já não coloca mais como mandatório, porque a gente sempre busca os 3 primeiros, né? Então, se eu já estou vendo ali ele dando padrão de venda aqui, padrão de venda para cá, 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 né? Os 3 primeiros a gente aceita. A partir do terceiro, a partir do quarto, a gente já recusa, porque a gente já sabe que o mercado começa a ficar esticado. E aí a gente para, né? E até foi aqui foi muito bom ter pensado dessa forma, porque o mercado realmente já saturou sua movimentação. E agora aqui nesse movimento, tá? A gente marca esse topinho, e aí se o mercado
der, de repente, aqui uma viradinha, você tem um afastamento aí do mercado aí na sua movimentação, certo? Mas aí, pelo horário, a gente já sabe que agora é amanhã. E você que está acompanhando a gente aí, tá? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos aí nossas revisões. E amanhã, às 8, nós faremos aí um Open Class junto com vocês aí no Projetos 10% pelo YouTube ali do André. Então eu vejo vocês amanhã a partir das 8. Grande abraço aí a todos.